É isso aí, bem-vindos a mais um episódio do BSOP, etapa de Costa do Sauípe, etapa maravilhosa, aí você está vendo as imagens de Salvador e da Costa do Sauípe, lá na Bahia. Tivemos lá no resort, todo mundo se divertindo aí na piscina, por todo o resort, pelas praias também, muito legais lá no Sauípe Club, olha aí o resort. Ao meu lado aqui o Leonardo Bueno, mais um episódio do BSOP com os comentários dessa fera aí do poker. Tudo bom, Bueno? Tudo tranquilo, Juliano. Como é com a mesa que você vê os techs estão crescendo, né? Então... o Lorenzo chegou há pouco na mesa, não jogou nenhuma mão, a gente viu ele sentando no programa, ele que tá de chapéu. Temos o Gustavo Gomes bem em fichas aí com 355 mil fichas, o Guto Bowler segue forte. E lá na rabeira temos o Christian Crua lá, bem numa situação apertada com 90 mil fichas, o Guilherme Villa e o Fábio Souza também. A gente vai ver já essa primeira mão, o Crua que tem cerca de 90 mil, os blinds estão 3 mil, 6 mil e o ante 1000. Quer dizer, bem apertado aí para quem tem 90 mil fichas, né? Ele tá com 15 blinds, assim, ainda tem espaço para fazer um raise steal. O que é o raise steal? É quando alguém dá um raise roubando os blinds, ou você coloca esse raise, você acha que esse raise não necessariamente significa muita força, e aí você manda um all-in por cima pensando que o oponente fold a mão dele. Então não é necessariamente um all-in por valor. Então, como o Christian ainda tem espaço para isso, ele está relativamente tranquilo, mas a próxima subida de blind já vai apertar mais, então tem que começar a se mexer aí. Isso, e quem se mexeu aí foi o Fábio Souza, que também não tá tão bem assim em fichas. Ele veio agora com um par de dama, uma mão muito forte, e aumentou para 13 mil aí. Blinds estão 5 mil, 6 mil na verdade, o mini raise seria 12, ele pôs um pouquinho mais, como ele sempre vem fazendo, depois 13. E agora, problema para ele, porque ele achou o Danilo Molina com um par de reis aí. Quer dizer, uma situação bem triste aí para quando você tem um par forte com um par de dama, né, se achar um par acima, que é o que o Molina tem. Vamos ver como que o Molina vai jogar esse par de reis, se ele vai... ele está no botão, ele tem uma posição boa aí, a melhor posição da mesa. Ele pode pagar dando um slow play aí no seu par de rei ou aumentar para espantar os blinds, né? Ele deu um raise para 30 mil. É interessante isso daí também, às vezes, né? Você vê um jogador que só paga aí, só que às vezes ele sem querer atrai o small blind, o big blind, mais dois caras para mão se ele só pagar. Então ele quer jogar só contra um cara, não contra dois, né? Exatamente. Se esse raise para 13 mil ele já deixa um preço bom para os blinds, imagina se tem mais um call. Que o jogador tem que pagar 7 para ganhar já aí uns 30 mil fichas que tem no pote. É um preço assim excelente. Que em tese o jogador não folda quase nada, só se a mão for muito ruim. E quanto mais mãos tem no pote, mais difícil é para o rei ganhar a mão, né? Porque é um a mais que pode acertar dois pares, uma trinca, um ás, algo assim. Anuncia all-in. Aí o Fábio deu all-in e o Molina call, quer dizer, uma mão padrão aí, os dois jogadores não tinha muito o que fazer aí com dois pares fortes como esses dois. Esse é o tipo de mão que você pode colocar qualquer dois jogadores que 90% das vezes vai acontecer a mesma coisa. Então é aquela situação que nem tem muita habilidade envolvida, mas a carta que dita nessa situação específica. E o rei já trincou aí, praticamente impossível agora pro Fábio se acertar duas damas ou uma sequência de 10 valete aí pra seguir no board. Vamos ver o turn. O turn dobra o 9, então agora não tem mais jeito, na verdade. Já está eliminado, mesmo que vier a dama, aí é um full de dama com 9 contra um full de rei com 9. Então o Molina elimina o Fábio aí. Mais um jogador aí que vai para casa. E aí eles são todos premiados aí já, tá? Cerca de 45 mais ou menos jogadores foram premiados nessa etapa. A gente já está aí com menos de 30 jogadores, acho. Ou próximo a isso. Então, estão todos saindo com prêmio já, saindo aí com prêmio no bolso. Ou seja, tem motivo para sorrir. Claro que o jogador que sai agora, ele pensa, pô, mas tava tão perto de chegar numa mesa final, de ganhar muito dinheiro mesmo, mas qualquer jogador que chega em demanda em um torneio não pode ficar chateado, não. É isso aí, porque o que importa realmente é o médio e longo prazo aí. Quanto mais você for premiando, você vai acumulando esses prêmios aí. Não é sempre que você vai ser o primeiro, sempre ganhar o torneio, sempre chegar na final. É muito importante essas outras posições aí que você faz em premiações. São 8. Para um jogador que vive o dia a dia o poker, né? Ele se acostuma bastante com isso. Esse de chapéu é o speed leader no momento.
As pilhas de ficha azul tem 100 mil fichas cada uma, né? Cada ficha de 5 mil, são pilhas de 20 fichas ali. Então ele tem 300 mil só nas azuis. E as pilhas amarelas são 20 mil cada uma. Ele tá com rei valete aí, parece que vai aumentar. Tá aí do começo da mesa. Então o problema de um rei valete do começo da mesa é porque tem grandes chances de alguém estar te dominando. Você tem ainda 6 jogadores para falar, 6 jogadores que vão ver o que tem e tal. Então por mais que eu acho que até que vale a pena sim você dar esse raise com rei valete, mas tem que tomar cuidado depois. Principalmente se alguém te paga, porque muita gente vai pagar com mais valete, com rei e dama. Às vezes paga com, sei lá, um valete, muitas vezes. Então tem que tomar cuidado com o que acontece nos flops. O Molina tá no Big Blind, me parece, com um par de 7. Pagou, só defendeu o blind, né? O que a gente chama uma situação que os dois têm quase as mesmas chances. Você vê quase eles dois têm 50% de chance. Bate o asa aí, vamos ver se o Fernando vai saber representar esse asa aí que pode assustar o Molina. Olha, ele tá dando continuation bet representando que ele de repente tem um asa aí. Vamos ver se o Molina acredita. Padrão, né? O que a gente chama. Esse que é o pessoal de casa entender o que a gente fala continuation bet é isso, né? Você atirou antes do flop, bate o flop e você atira de novo. É porque você não precisa necessariamente ter uma mão, você precisa fazer o oponente largar a mão dele. Ele precisa acreditar que você tem a mão, né? Então, como o Molina pagou aí no Big Blind, ele tem um range muito grande, porque o preço dele é muito bom aí. Então o Fernando com certeza sabe disso, por isso que manda uma continuation bet para fazer o Molina foldar justamente uma mão como esse par de 7 aí. E agora, se ele tivesse atirado de novo no turn, talvez o Molina acreditasse. Então ele deve ter o as mesmo, mas ele foi passivo e deu a mesa. Como fazer num turn quando a continuation bet não passa, Bueno? Olha, você tem que tentar enxergar o range que te paga no flop e ver se esse range folda para a segunda. Ver a sua equidade da sua mão contra esse range e ver se vale a pena você investir mais com a equidade como defesa. O que é equidade? No caso aí o Fernando tem o valete de copas. Então contra aí, por exemplo, um par de 9, um 7-7, ele tem o rei, tem o valete, tem uma carta de copas para ganhar a mão. Contra um ás do Molina, ele tem a carta de copas para ganhar a mão. Então tem que pensar que, mesmo que ele aposte e tome call no turn, ele ainda tem chance de ganhar a mão dependendo do que bater no river. Então você tem que fazer uma equaçãozinha aí na sua cabeça. Pensando nisso e na chance do Molina ter alguma mão aí que ele pagou no flop e que possa foldar o turn, como esse 7-7. Então você tem que pensar, será que o Molina paga o flop com 7-7? Se você achar que sim, cabe mais uma. Se você achar que não, que aí vão ter vários ases que ele não vai largar o turn, aí não vale a pena. Então é uma questão de você analisar caso a caso mesmo. Eu apostaria no turn para realmente espantar aí o Big Blind e pelo Copas mesmo. Eu acho que era uma defesa aí caso só o bet, que a gente chama de second barrel, não funcionasse, né? Ele foi passivo e deu ao Molina agora a oportunidade de atirar nesse river. O Molina pode estar tirando, imaginando que ele pode ter um par de 10, um par de valete, que agora está pensando que o Molina tem o as, né? O Molina acho que pode estar pensando isso ao apostar 47 mil nesse river aí. E olha, fez largar, claro, o Fernando não tinha nada, tinha um rei só. E o Molina puxa essa mão com um par de 7. Você acha que o Molina sentiu bem ou ele também pensou um pouco por aí, Bueno? Olha, acho que o único motivo dele apostar esse river aí é para usar o par de 7 dele como um blefe. Porque se ele acha que a mão dele é melhor, ele vai dar check e tentar chegar no showdown. Então ele quis mesmo tentar fazer o oponente foldar um 10-10, um valete-valete aí, algo assim. Talvez até um rei-rei. Porque completou o flush no turn, tem o wise, então é muito difícil você pagar com uma dessas mãos aí que a gente citou. É isso aí, Molina puxou essa mão. 3 mil, 6 mil os blinds, seguem. A dealer é a Juliette. A gente vê o CK, né, esse jogador que está na posição 3, ele se movendo muito pouco, ele que é o short stack da mesa, realmente quando o jogador tem muito poucas fichas, por mais que ele seja um jogador agressivo e ativo, ele costuma ficar esperando um momento para dobra, para depois conseguir fichas para se mover de novo, mas a gente vê ele jogando muito passivamente, porque desde que ele chegou nessa mesa ele já estava com poucas fichas. Tem muito do estilo de cada jogador, né? Aqueles que são mais agressivos, aqueles que jogam todas as mãos, aqueles que belefam muito, mas também quando você tem uma média de fichas, ou muitas fichas, ou poucas fichas, a sua estratégia tem que mudar um pouco conforme isso, né? Porque muitas vezes a quantidade de fichas que você tem limita o que você pode fazer na mesa, né? Ou você quer um cara que a gente sabe que ele é bem agressivo, mas se ele tem pouca ficha, se ele se envolve lá em 2 mãos e perde as 2 mãos, acabou o torneio dele. Então ele tem que jogar de um jeito que ele aumente a chance de ganhar o pote quando ele entra.
Então por mais que ele vai entrar em menos potes, como a gente não está vendo ele jogar quase nenhuma mão aí, quando ele entrar ele vai ter uma chance maior de ganhar. Seja ganhando no all-in pré-flop, que todo mundo fold, ou porque ele tem uma mão forte e vai ganhar no showdown. Mas ele aumenta a chance de sobreviver no torneio e aumenta a chance de dobrar, porque quando entrar vai estar forte. Enquanto isso, óbvio que essa estratégia não faz com que ele cresça o stack dele de pouquinho em pouquinho, como os outros jogadores com stack maior, mais agressivos, podem adotar. Certo, agora o Alexandre deu raise com par de 4, né? E o Gustavo deu um re-raise com Ice Rei de Copas. O Alexandre está avaliando aí se dá fold, se paga ou se dá outro raise aí, em cima do Gustavo. Já vimos aí algumas mãos dos dois jogadores, já estamos pegando mais ou menos o estilo de cada um. O Gustavo estava mais ativo um pouco antes aí no torneio, ele chegou a ser chip leader aí do evento, jogou muitas mãos por um tempo, depois deu uma brecada, mas o Alexandre chegou há pouco tempo aí nessa mesa, né? Tá só a 1 ou 2 níveis nessa mesa. E ele pagou. Não, ele deu outro raise, parece. 54 mil. Agora a grande chance do Gustavo ir all-in com ele, né? Porque o Gustavo tem Ice Rei de Copas, uma mão que o normal é você ir all-in pré-flop aí pra poder garantir que vai ver todas as 5 cartas do board. Vamos ver qual que é. 54. E pelo stack do Alexandre também, o Alexandre não tem tanta ficha assim, ou seja, não tem que ter tanto medo de encontrar uma mão grande. Se você tá muito deep com o seu oponente, os dois aí tem, sei lá, 500 mil fichas e tal, você até pensa, sabe, ó, vou dar só call pra ir all-in por tudo, mas como o Alexandre não tem tanta ficha assim, ele deve ter o quê? Umas 200 mil umas pra trás, 200 mil? E com o blind aí 3 mil, 6 mil? Acho que... Era mais fácil ter ido all-in, né? Mas ele já seguiu, ele só pagou e seguiu no flop. Vamos ver, agora o Alexandre tem uma bela chance de fugir da mão, porque bateu tudo que ele não queria ver, né? 10 valete e dama, quer dizer... Ele certamente está jogando com alguém que tem mais que par de 4, obviamente, né? Para pagar esse re-raise aí só, o Gustavo certamente tem aí ou um 10, um valete, uma dama, um rei ou ás, ou rei, ás, dama, dama, valete, valete, ás, dama, valete, dama, quer dizer, qualquer coisa aí em cima, né? Ou par de 9, qualquer coisa melhor que par de 4. Ele sai apostando 48 mil, ficando com 100 e pouco para trás. Essa aposta não faz muito sentido, porque tudo que paga essa 4bet acerta esse flop, então... Ás e dama, rei dama, 9-9, 8-8. Então dificilmente ele vai conseguir fazer o Gustavo foldar qualquer coisa aí. O Gustavo agora tá seguindo nuts, que a gente fala. Ele tem o melhor jogo possível. Não tem carta de flush, tem uma carta de cada naipe. Ele não tem como perder pra nada nesse momento. Ele tem 10 valete dama, rei, ás, o que a gente chama de Broadway, a maior sequência possível. Ele tá com... Talvez seja até engraçado, mas talvez ele só pague aí, né? O que ele tá pensando assim, se eu dar all-in, o que me paga? Ah, o oponente pode ter um Ás e dama, dama, dama. Eu daria all-in aí se eu tenho um Ás e rei, porque eu não quero que bate uma carta que começa a assustar, né? Que começa a assustar. Por exemplo, bate um rei e aí o jogador com dama, dama pensa em foldar. Ou bate aí um Ás e o cara com Ás e dama se sente esquisito na mão, entendeu? Ou bate um ás, um rei, ele pode empatar a mão. Então assim, já tem muito dinheiro no pote. Então acho que com os stacks aí eu já teria de dar win com esse Ás e rei nesse flop pra garantir que eu ganho o máximo de valor. Agora o que não faz sentido mesmo é a aposta do Alexandre, viu? Porque ele já deu uma 4bet, o oponente já pagou, bate um flop que acerta muito range que pagaria uma 4bet dessa. Ou seja, esse é um bet que não serve pra nada. Não serve pra nada. E supondo que ele pague esse bet que tá tão baixo, que é o que ele fez, o que ele fez sobrou para trás, que é 150 mil ali, é bem menor que o pote, quer dizer, nada mais vai acontecer aí. All-in, essa mão não tem como não acabar em all-in. Não, agora o Alexandre provavelmente vai dar check fold turn, mas assim, ele nunca vai conseguir fazer o oponente foldar no flop, ou seja, sempre 100% das vezes a situação vai ser exatamente essa. Agora um rei, né, que é ruim pro Gustavo, porque o jogador pode fazer uma sequência com qualquer ás aí, mas ele sabe que dificilmente ele vai perder essa mão, não sei que ele acabe achando um flush ou um full. E o Alexandre agora deve ter certeza que não tem como ganhar a mão, né? Esse board aí, ainda mais que o Gustavo escolhendo apostar ao invés de dar check behind, então a chance dele ganhar a mão ele sabe que é zero aí. Vem 50 mil do Gustavo e o Alexandre agora só pode talvez fazer um teatro e largar, né? Eu acho que entende. O jogador quando investiu tanta ficha aí no pote, fez tanta coisa, ele vai pensar, sabe, olha... vou fazer um teatrinho e foldar aqui para não parecer que foi tão fácil. Sim. Pensar o seguinte, nossa, eu tinha aqui 2 pares, vou ter que largar porque tem uma sequência. Vai ter que fazer um teatro desses que tinha tipo 10 valete, né? Acho que é o que ele pode fazer aí e sair.
Com esse par de 4 aí, ó, fazendo a cara triste. Ó, tá valorizando o fold, mas não existe cogitar nada que não seja o fold aí. É engraçado ver isso, né, Júlio? Gustavo aí que tá seguido desde o flop já. Tá bem tranquilo nessa mão. Realmente o rei é até um pouco ruim pra ele, né? Porque poderia até alguém empatar com ele. Um jogador que tivesse um as e 2, por exemplo, agora estaria empatando com ele. E ele vai puxar a mão aí. O Gustavo vai olhar e obviamente vai largar. Não foi dessa vez. Ele apostou talvez aquele flop muito estranho, né? Talvez querendo fingir que ele sim tinha uma mão forte. Mas o Gustavo que estava já nuts ali no flop. Nuts é o termo que a gente usa para a melhor mão possível, né? Quando o jogador tem o melhor jogo que pode existir no Texas Hold'em em certa altura aí do flop e turn no river, ele está nuts, a gente fala. Muita gente às vezes confunde quando vai blefar, pensar, deixa eu representar uma mão muito forte. O blefe não é muito isso. O blefe você tem que fazer quando você faz o oponente foldar muitas mãos. Então nesse flop que você não faz o oponente foldar nada, não faz sentido blefar, né? É isso aí. A gente vê a próxima etapa do Rio de Janeiro. Quem quiser mais informação, entrar no bsop.com.br. Eu e o Bueno estaremos lá, dia 30 de maio, lá no Hotel Royal Tulip em São Conrado. Esperamos vocês também participando lá do evento principal, que a inscrição é R$ 2.200, ou de qualquer outro evento. Tem eventos aí de R$ 300, R$ 250, é só aparecer por lá. A gente volta já já. Pois é, estamos de volta aí. O blinds agora 4.000, 8.000, antes de 1.000 subiram os blinds. A gente vê a cada nível aí que sobem os blinds. Um dealer novo, agora é a Nick, é dealer. Nick que é lá do Paraná. E aí o Gustavo puxou fichas aí, subiu um pouco em fichas. A gente viu ele puxou as fichas ali do Alexandre. O CK continua ali short stack, esperando um momento, né? Não foi agora é uma posição que ele poderia talvez ter roubado ali os blinds, né? Mas ele que estava no cutoff, que é a posição muito boa ali antes do dealer, mas o dealer Guto veio quase rei de copas. Quer dizer, ainda bem pro CK que ele não quis roubar os blinds dessa vez. Se fosse eu estaria morto aí, porque você teria quase ido, qualquer duas cartas eu ia ter dado all-in aí. Mas eu até entendo ficar um pouquinho mais tight nessa situação. Tem gente que não se aguenta mesmo, é normal, né, Bano? Tem jogador que tem aquela paciência a mais no evento, espera uma mão um pouco melhor. O CK ali deu fold e olha que o Molina tá pensando em defender o seu blind aí com 6 e 2 de paus. Ele que já pôs aí 8.000, a gente vê uma ficha azul de 5.000, 3 amarelas de 1.000. Ele pensando em defender o blind aí contra o ataque do Guto, que é uma posição ali, né, de roubo de blinds mesmo que ele subiu. Aquilo que a gente sempre fala. Você nunca coloca o jogador numa mão só. Você pensa quais são todas as mãos que ele joga aqui no botão dando raise. Os jogadores em geral jogam muitas, né? Porque roubar o blind é muito importante. Por isso, quando o Molina tribeta 6 e 2, ele está fazendo isso para o Guto foldar muitas dessas mãos. Como, por exemplo, um As 7, um Rei 3 naipado, um par de 4. São mãos que, eventualmente, o Guto dá raise no botão e folda para essa volta do Molina aí. Eu vou aproveitar e explicar ao pessoal de casa que está começando agora. Quando a gente fala muito tribet, forbet, você falou agora, o Molina tribeta essa mão, o que quer dizer? O blind já é uma aposta, seria o bet, né? O raise do Guto seria a segunda aposta e agora o tribet seria a terceira aposta, o re-raise do Molina. Quando forbet é se o Guto desse outro re-raise, aí seria o forbet. Vem um flop bom, um ótimo flop para o Molina, que acertou 2 chances de sequência, aí 4, 5, 6 e 7. Um 3 ou um 8 ele segue, cartas baixas que seguramente não acertam aí o dealer, né, que pagou esse tribet. Então deve ter cartas altas, como realmente tem um Ás e Rei. Então uma mão boa aí. Vamos ver se ele sai apostando para manter a impressão de que realmente ele tinha algum jogo, né? Sim, acho que ele vai sair apostando porque ele tem muita equidade nessa mão. Deixa eu ver aí, ele tem 47% de chance de ganhar o pote. Fora que ele consegue fazer o Guto foldar Ás e Dama, talvez o Ás e Rei, Rei e Dama, essas mãos. Isso mostra porque que não é muito bom o Guto ter jogado a mão do jeito que ele jogou, só pagando a tribet do Molina. Ele teria que dar um forbet ou all-in já ali pré-flop, né? Agora vai ficar muito ruim dele jogar com Ás e Rei contra o Molina, que já saiu apostando um caminhão de ficha aí. Porque ele tá dando a iniciativa da mão pro Molina e ele tá se colocando numa posição de acertar o flop. E mesmo uma mão como Ás e Rei erra a maioria dos flops.
A força do Ás e Rei é que tá na frente de quase tudo, menos Ás, Ás, Rei, Rei. Então, ele dá só esse call, ele deixa o Molina acertar alguma coisa, mandar uma continuation bet, fazer ele foldar. Então agora ele vai ter que dar um call de Ace High aí no Molina. Mas o call dele, vamos dizer, não vou dizer que é meio stack, mas é quase. Exatamente, é uma situação muito complicada que ele se colocou aí, que dessa vez o Molina tem 6 high, então ele tá na frente. Só que quando o Molina tiver 8-8, por exemplo, ele paga nesse flop? Sim, mas ele tá na frente por pouco também, mesmo com esse high. Mesmo com esse high, tá tipo... com 6 high. Né? Entendeu? Então é muito complicado ele ter jogado a mão desse jeito, colocou ele numa situação muito ruim. E com o stack dele, que não era tão grande assim, poderia ter dado all-in já, ia ganhar um pote considerável, ia tomar call de mãos piores. Ele ganha um pote de 100 mil fichas ali, quase. Muitas vezes o pessoal pega um Ás e Rei e acha que é Ás, né? Que Ás tudo bem, você às vezes fazer um slow play, que vai bater um flop desse, você ainda já tem um par, você já tem um par. Agora o Ás e Rei, como você ainda precisa acertar um par, vai... Olha lá, será que ele vai foldar? Foldou e mostrou, ele ainda falou, eu acho que você tá passando a mão, você tá me roubando, mas eu vou largar. E realmente é o que a gente chama de close ali, né? Os dois jogadores com chances bem parecidas de ganhar a mão, mas o Molina foi mais agressivo pré-flop e no flop, puxou essa mão, não vai mostrar o 6 e 2, né? O Guto vai descobrir agora assistindo aqui o nosso programa no Band Sports. Mas no fim, o fold, acho que no flop eu acho que foi correto, né? Não tinha mais o que fazer. Eu acho que o pré-flop que foi o que definiu essa mão. Com certeza. E o pior ainda é mostrar o Ás e Rei, né? Então você está mostrando que você não forbet o seu Ás e Rei. Essa é uma informação muito valiosa, porque é uma informação que mostra muito sobre o seu jogo. Se eu tô aí, eu já penso assim, olha, esse Guto aí, ele é cauteloso, ele não quis forbetar o Ás e Rei. E ele também não quis pagar nesse flop com o Ás e Rei. Então, a próxima vez que ele me forbetar, eu vou achar que ele tem jogo. E eu não acho que ele vai, depois dessa mão, virar maluco e começar a forbetar que nem louco. Quando ele forbetar, ele tem Ás ou Rei, ou Dama. Porque se ele não forbetou o Ás e Rei no botão contra o Big, ele vai forbetar o quê quando? Sim. Então qualquer jogador que está observando, ele já não tem mais como ganhar fichas com o range de valor dele nas forbets. E isso é muito importante. Porque às vezes eu tenho lá valete, eu tribeto ele mandou o all-in em cima de mim, eu penso, pô, vou largar, porque teve aquela mão de Rei dele contra a Rosa Amélia, que ele só deu call no programa passado. Então essas mãos vão dando um perfil do jogador que ele não pode revelar isso para os outros. Então é complicado. Agora o Fernando vem com as Ás. O Fernando, que é um dos líderes aí na mesa, veio de Reis do Garrido com uma mão bem média, 9 e 10, mas tudo bem que ele está sem se mexer faz tempo. Aí o Garrido veio só um call do Molina. E o Fernando não quer jogar contra 2, ele quer isolar só para 1, ele dá um re-raise aí. Difícil qualquer um dos dois pagar aí com 9-10 ou 3-3. Vamos ver o tamanho, né? Foi um raise para 30 mil, quer dizer, muito fraco esse raise. É um raise muito fraco que vai dar odds aí para todo mundo pagar. Claro, ele tem que pôr mais 13, eles já puseram 17. E já tem muita ficha no pote, então... Quer dizer, eu achei horrível aí, desculpa aí o Fernando, mas ele não quer jogar contra 2 jogadores, ele quer jogar contra um só, né? Ele deveria dar aí pelo menos uns 40 mil, eu acho. Os dois vão jogar e agora a chance de um Garrido acertar um 2 para uma sequência, quer dizer, uma mão que nem ia entrar no jogo, vai entrar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, com esse Ás aí... bom, retiro o que eu falei, né? Já que ele quadrou... Não, mas não pode retirar não, Júlio. Essa tribet aí é muito pequena. E é aquele negócio, às vezes é um jogador, por exemplo, o Garrido, se ele tivesse, por exemplo, 8-8 aí, ele pagaria uma tribet maior. Então por que não tentar extrair mais, já que ele pagaria algo maior? Claro, e agora todo mundo dando mesa, né? Veio Ás, ninguém... Quem tiver só um Ás e Dama, Ás e Rei não vai apostar nessa trinca, então todo mundo dando mesa. Mal sabem que o Fernando já quadrou. Agora um 8 seria horrível, né, pro Garrido. Ele faria uma sequência. O Molina aí não tem nada o que achar mais na mão. Vamos ver quem vai querer blefar a mão, né? Porque o Garrido e o Molina certamente não estão sentindo bem com essa mão, mas passividade de todos os jogadores, certamente um dos dois vai querer blefar essa mão. É aquele negócio, o jogador tem que pensar que 2 jogadores, a chance de um ter um Ás é grande, e o outro, se tiver, por exemplo, Rei, Dama, Valete, que também a chance é grande, dificilmente folda para uma aposta, né? Porque o jogador pensa, tem 2 ases no board, então dificilmente alguém tem um Ás na mão, porque é um Ás a menos nas combinações. Ou seja, eu não gosto desse bet do Garrido, porque o Fernando pode muito bem ter um Rei que não quis apostar. Certo. Porque o flop veio com Ás, mas né? vai pagar, né? Mas vai pagar. Ou seja, é um blefe que assim, não passa tanto. Então, não sei, eu
Por mais que ele esteja investindo pouco no blefe dele, e isso é um mérito, então ele está betando aí 33 no pote com 100 mil fichas, então não tem que passar tanto mesmo o blefe, eu não sei se é a melhor situação para blefar ainda assim. Agora é interessante ver aí, o Fernando tá suspirando, respirou fundo ali, olha, olhando bastante, pensando assim, eu tô com um quadro aqui, como que eu faço esse cara não sair da mão? Só pago, aumento, ele não pode pensar que eu tenho um AIS, quanto mais dois, né? E olha só, todo o seu, não vou nem dizer teatro, porque acho que ele tá pensando aí o que vale a pena ele fazer, nessa altura pelo menos, né? Eu acho que o que ele tem que fazer é dar call e torcer pro Garrido blefar o river, ou seja, dar call e dar check river, justamente pro Garrido ter chance de blefar de novo. Mas tem que entender que quando você acerta uma quadra dessa, dificilmente você vai ganhar muita ficha. Porque muito raramente o jogador vai ter algo forte. Certo, agora dobra o 7, quer dizer, nem foi uma carta boa, poderia vir alguma coisa que desse mais chance do Garrido acertar algo, né? Uma dama, um rei, qualquer outra coisa. Se viesse aí um 8, 9 ou 10, principalmente o Garrido ia até se sentir um pouco melhor. O 8 bem melhor, né? O 9 e o 10 ele se sentir mais ou menos bem até. E agora o Fernando, é o primeiro a falar, ele tem que dar o que a gente falou à mesa. Agora ele pensar já é estranho, né? Ele parar pra pensar muito. Mas ele tem que dar... o Fernando tem que dar check aí. Mas depois de pensar é estranho dar check, né? Ele podia dar um check mais rápido, porque pensar pra dar mesa é curioso. Sim. Eu, pelo menos, sou o Garrido, vou falar, o que ele tá pensando pra dar mesa? Essa jogada que ele tinha que ter pensado no turn. Pensado já. antes, tipo assim, olha, quando vier qualquer coisa eu vou dar mesa. Ele tem que saber que as cartas que vão bater, você só tem 13 cartas, 12 cartas aí no caso que podem bater. Então você tem que saber o que você vai fazer em cada uma delas, né? E ele dá a mesa depois de pensar. Agora o Garrido, que não tem como ganhar a mão, né? Na cabeça dele ele sabe que ele não tem nada. Ele vai ter que blefar. Então até a gente entende que ele tá querendo blefar aí, porque assim, ele não tem chance se não blefar. E blefou pesado ali. Depois de uns 80 mil, é isso? Um pouco menos. Posição 2, bet de 81 mil fichas. 81, tô bem aqui, hein, de visual. E agora o Fernando deve dar win, né? E o Garrido vai fugir correndo. Acho que o jogador às vezes Posição 8 com ação. não pode blefar só porque se sente obrigado a blefar, só porque é o único jeito de ganhar o É pote. melhor abandonar o pote. Às vezes melhor é abandonar, porque se for um bet que você não vai ganhar o pote, o quanto que você precisa pro bet, pro blefe passar, ele é uma jogada que perde dinheiro, Sim, né? você economiza 80 mil, né? Você tá economizando 80 mil. Então, no caso, por mais que o Fernando às vezes folda aí um valete-valete, às vezes folda um 10-10, várias vezes ele vai ter só um AIS e tá fazendo teatro todo, várias vezes vai ter um rei-rei, dama-dama que não vai largar. E deu all-in. Bom, o Garrido vai largar, talvez valorize só o fold, né? Talvez ele vá só pensar um pouco pra fingir que ele tinha rei-rei, dama-dama e vai abandonar. Abandona aí. Então ninguém precisa mostrar as cartas aí. Posição 8 pro seu pote. E o Fernando mostra, né? Porque quem faz quadro tem que mostrar. Esse é o que quase sempre acontece, né? Demora tantos anos pra você fazer uma quadra de AIS no flop e você vai falar, não vou mostrar? Vou mostrar pra galera. E mostrou aí que fez o teatro aí com quadra. Sem falar que ele conseguiu ganhar bastante ficha nessa mão. Mais do que seria normal, né? É mais do que seria normal com uma quadra. Então ainda tem todo esse, olha, joguei muito com a quadra e tal, não sei o quê. Então o jogador às vezes mostra a mão, mas também não significa muita coisa. Só dá informação de graça para os oponentes que, por exemplo, a tribet baixa dele foi com as AIS, porque ele não quis que ninguém foldasse. Então isso o oponente vai ficar esperto e não vai cometer mais erros nesse tipo de situação contra ele. Certo. Bom, o pessoal ia saber de qualquer jeito ao assistir o nosso programa aqui, mas ele acabou mostrando na próprio dia do torneio lá para quem estava na mesa com ele. Que também faz diferença, né? Quem está ali na mesa naquele momento, naquela situação de momento, acaba vendo que o jogador tinha na mão, né? A gente já viu aí o Alexandre mostrar, o Fernando. Agora o Garrido, que ficou short stack aí depois dessa jogada mal sucedida, dá um raise aí com par de 8. Posição 4 e 5. Garrido é um jogador aí entre os melhores que temos no país, né? Tá aí com certeza no hall aí de uma lista aí dos 100 melhores jogadores ao vivo do Brasil, 50 melhores até talvez. Não tá conseguindo acertar aí o jogo nos últimos dois programas, pelo menos a gente tá vendo ele tentando se mover e sempre encontrando mãos. Olha, de novo. Eu tava falando, nem sabia que ia acontecer isso, né? Mas sempre encontrando mãos superiores às dele aí. E contra o Fernando de novo, agora um par de 10, né? Tem também aquele histórico recente dos dois, que acabou de rolar. Isso influencia também, né? De repente ele volta agora em cima do Garrido. De 32 mil fichas. O
O que na verdade que... E olha, mais um raise Mais um baixo. raise baixo, né? Quase igual. Então é daquele sinal pro Garrido pegar e olha, Vou largar. da outra vez foi um Ás, grande chance de ter algo forte. Como ele sabe que eu posso estar meio queimado com ele, ele não vai fazer isso como blefe. O pessoal não blefa. O pessoal, na verdade, blefa bem menos do que a gente imagina. É. Então, assim, se eu sou o Garrido, eu penso, olha, vou contar meu stack, posso pagar para tentar trincar? Mas Olha, se eu puder, eu pago, senão já senão foldo já aí. folga, né? Porque dificilmente ele tem muito a ganhar aí do Fernando Sim. com esse 8-8, mesmo em posição aí, porque Flop para 2 jogadores. depois daquela mão, você viu o Ás, a tribete pequena, de novo acontece a mesma coisa. É complicado você com Precisa- 8-8 aí. Precisa ter, olha, e vem um flop todo de ouros, Ás, Rei e 6. O Garrido não tem ouros, né? Quer dizer, uma mão aí pro Garrido já poder largar, né? E de novo o Fernando sai dando a mesa. O Fernando também aí talvez tenha medo aí desse Ás e Rei, né? Que são mãos que podem estar na mão do Garrido. São cartas que podem estar na mão do Garrido, mas os dois mostrando passividade. Posição O 8. Garrido talvez levasse essa mão no flop se fosse mais agressivo, mas porque o Fernando a gente viu também que acho que respeitaria aí talvez, mas ele tem o 10 de ouros também, E o né? problema é que o Garrido não tem muito stack para fazer um move aí. Ele não tem, por exemplo, Sim. como apostar flop e turn pelo stack dele, né? Então, como já tem muito dinheiro no pote e o 8-8 pode estar na frente de alguma coisa, acho difícil. Acho que algumas mãos seriam blefe total, o Fernando não tribetaria. Por exemplo, valete e dama ele não tribeta. Certo. Então acho que o Garrido está sempre perdendo essa mão, mas também não vale a pena não tentar um blefe aí. É parecido com aquela situação da mão passada Que do ele Ás. tentou e é o que você explicou, né? Era melhor abandonar a mão. E aí ele aposta e já larga na hora o Garrido. Quer dizer, o Garrido eu acho que seguiu o que você seguiria, né? Ele pegou aí o tel de aposta aí do Fernando, mas é o que ele falou, ele quis pagar para tentar acertar o 8 ou um flop bom, não acertou e não gastou mais nada dessa vez, né? Exatamente isso. A gente vai para o intervalinho, você já vê aí a etapa do Rio de Janeiro que já está prestes a acontecer aqui, 30 de maio a 3 de junho acontece o BSOP Rio de Janeiro, são vários eventos, não só o evento principal de R$ 2.200, mas tem eventos aí desde R$ 200, R$ 250, o satélite. Vale muito a pena você pegar mais informações aí no bsop.com.br e jogar os satélites grátis aí que tem no pokerstars.net. Você pode conseguir sua vaga sem gastar nada. A gente volta já já. Pois é, estamos de volta, esse é o BSOP, etapa de Costa do Sauípe. Ao meu lado continuo aqui com o Leonardo Bueno. O Bueno que usa o Twitter @Bueno09, quem quiser mais informações aí dos coaches que o Bueno dá. Explica pro pessoal, Bueno, rapidinho, o que é o coach que você dá, o que é o coach aí, quão importante é para os jogadores que estão começando e já os jogadores mais avançados. O coach são aulas particulares de poker que eu dou, né? Então, o legal do poker é que, como é um conteúdo individual, eu vejo o nível do aluno e preparo material específico para aquele aluno, para torneios, para qualquer outra modalidade de poker. Jogador que quer jogar ao vivo, quer jogar online, entre em contato comigo que a gente prepara um materialzinho. Já tenho mais aí de 100 alunos no currículo, tenho bastante histórico com isso daí. E procura lá no Twitter, como o Juju falou, @Bueno09. É isso aí, temos já o raise do Gustavo aí com par de 2, o Guto só pagando. A gente que já viu que o Guto é um jogador cauteloso mesmo, como o Bueno chamou atenção aqui, ele já jogou com par de rei, já jogou com várias mãos aí, cautelosamente, só paga com par de valete também, esse raise do Gustavo. Ele então tende até a atrair agora o Big Blind, né, que é o Fernando, que é um dos líderes da mesa, que talvez pague com quase qualquer coisa, mas vai largar. Quer dizer, deve ter uma mão muito feia aí pra não querer nem ver esse flop. E o problema de um jogador cauteloso só pagar, por exemplo, se eu estou no lugar do Gustavo, eu penso, o Guto é cauteloso. Então eu não vou mandar continuation bet nesse flop, a não ser que eu acerte um 2, por exemplo. Eu com 2-2 aí. Ou seja, ele não ganha mais nenhuma ficha de mim, mesmo dando só esse call. E eu só vou colocar a ficha se eu tiver acertado, ou seja, ele só tem a perder. Não é o que o Gustavo parece que vai fazer, porque ele parece que ia sair apostando, mas o Bueno não gastaria mais nada aí, e você vê que o Gustavo quase não tem chance, ele só tem chance de bater 2 e 2, uma quadra, porque o Guto já trincou o valete. Posição 9, bet de 16. Eu não aposto nesse flop, porque para cada 8-8, 9-9 que eu faço o Guto foldar, vai ter aí um mais dama, um rei dama, uma trinca que ele me paga, e aí... E o Guto já dá o raise
trincado, hein? O único perigo para ele seria uma chance de sequência virar aí. Ele já com esse medo aí, ele já deu raise trincado, né? Um flop rainbow, que a gente fala. O que é um flop rainbow? Uma carta de cada naipe, sem perigo de flush. E você vê o problema do jogador ter aquele histórico de jogar cauteloso. Se eu tenho Ás e Dama aí, eu juro pra você que eu foldo. Se eu tenho Ás, eu acho que eu foldo aí também. Porque eu penso assim, o Guto não vai dar esse raise só com a Dama. Porque quando ele tinha Ás e Rei, quando ele tinha Rei, ele foi cauteloso. Então não é porque ele tem top pair agora que ele vai ficar maluco. A gente vai ouvir agora o Fernando Grou. O Fernando Grou ganhou o evento de Pot Limit Omaha do BSOP Costa do Sauípe. Vai falar com a gente. Ele ganhou também a etapa de São Paulo, do mesmo torneio, e está liderando o ranking aí do BSOP. Pode ser o campeão. É uma modalidade que eu estou me dando bem. É o que eu mais jogo hoje, jogo semanalmente. E, poxa, foi final do ano passado na etapa de Fortaleza. Consegui o primeiro. Esse ano na primeira etapa de São Paulo. E hoje e ontem, essa madrugada, de novo, o terceiro e segundo desse ano. Segundo seguida aí quase no ano, tá liderando o ranking do BSOP, então ele pode ser o campeão brasileiro de 2013, aí se ninguém passar ele em pontos aí, quem for indo bem no main event, que dá mais pontos do que os eventos paralelos. Você joga muito Omaha, Bueno, ou mais Hold'em mesmo? Eu jogo mais Hold'em ou quando eu tô brincando com meus amigos e tal, em casa. Agora que o jogo tem mais ação, né? E agora os blinds subiram para 5 mil, 10 mil, aí o dealer é o Alex, blind já um pouco mais salgado, chegando a 10 mil Big Blind. E aí, o jogador como o CK, que estava ali se mantendo, a gente não viu entrar em nenhuma mão, mas deve ter se mantido aí roubando alguns potes pré-flop, e já vai ter que se mover um pouco mais, com mais força aí, né? Ele vai ter que soltar o braço, porque daqui a pouco, se ele continua foldando, vai chegar naquela situação que o all-in dele não faz ninguém mais foldar. E aí costuma ser fim de linha para o jogador de torneio. Então, enquanto ele consegue fazer um oponente foldar, tá vivo, vai se mantendo e tudo mais. Quando ele perde essa habilidade, fica complicado. A gente vê outros dois jogadores na mesa aí na mesma situação, né? O Alexandre tá ali short stack também. Ele que se envolveu em muitas mãos aí nas últimas 2 semanas, a gente viu. Continua aí numa situação apertada. E olha, Rei 10 de ouros é o que tá pro CK, grande chance dele se envolver nesse all-in. Aí ele que é o Big Blind, né? Ainda mais contra um raise do botão, acho que é certeza que ele vai dar o all-in aí, ou dar uma volta menor que o all-in, mas enfim. Ele não vai foldar, ele não vai pagar. Ele tem cerca de 200 mil aí. Quer dizer, subiu um pouco em fichas com o que a gente vem vendo dele, mas a gente não viu as mãos porque deve ter sido todas as mãos que não vieram com ação pós-flop para entrar no programa, né? Então ele tem ficha aí para jogar um pouco mais ou não precisar dar o all-in de cara, né? Ele já investiu 10 mil aí, ó lá. Só paga. Só pagou. Com esse stack eu até entendo. Acho que eu daria tribet aí, porque contra um raise do botão... Você já pode ganhar pré-flop aí, né? E eu acho que o stack dele não é um stack ainda muito confortável para fazer um move pós-flop. Certo. Olha, ele sai dando mesa, ele não acerta nada. Esse flop ele poderia representar aí alguma coisa. O ideal seria ele ter dado, principalmente depois de a gente ver o jogo, né? É mais fácil falar daqui, da cabine aqui de comentarista do que quem tá lá, mas se ele desse esse raise pré-flop, ele provavelmente já ganharia a mão pré-flop, ou se não ganhasse, poderia representar o as agora, talvez nesse flop, né? Ele não tem posição, ele teria que dar o que a gente chama de donkey bet, né, pra sair apostando, mas acabou jogando passivamente, não acertou nada e largou, e o Gustavo blefou esse 3 aí, ele acertou o 3, mas ele meio que blefou, deu continuation bet e puxou a mão. Esse é o problema de você pagar para jogar fora de posição, porque às vezes bate aí esse as no flop. Como que você vai representar o Ás? Porque a maioria dos As o cara pensa, olha, o CK é agressivo, teria me tribetado com o Ás. Então, agora que bateu o Ás... Não vou acreditar. Eu não vou acreditar se ele sair apostando. Então, você vê que ele parou, pensou, mas ele sentiu que ele não tinha muito o que fazer, entendeu? Ele talvez pensou justamente igual nós. Ele falou, nossa, eu devia ter voltado pré-flop, agora já é tarde. Exatamente. E esse é o problema de você jogar fora de posição sem iniciativa. Ou seja, quando você paga no blind, você vai ser o primeiro a falar, ou seja... Você está revelando a sua ação antes do oponente revelar dele e você não tem a iniciativa. E quem joga com a iniciativa é muito mais difícil porque você tem que reagir a algo. E quem está com a iniciativa só age. Então esse negócio da continuation bet que a gente fala. Quem está lá apostando, colocando pressão, tem uma vantagem absurda sobre o outro. Foi o que aconteceu. Várias vezes a gente vê nos programas a mão pior fazendo a mão melhor foldar porque a mão pior aposta primeiro. Então é por isso que a gente fala muito da iniciativa. E é por isso que você tem que jogar mais dando raise, dando bet do que pagando. E o Molina estava no UTG, que é o Under the Gun, é a primeira posição depois do Big Blind. Ele aumentou com 10 e 9 na iPad.
uma mão bem especulativa. E o Alexandre está no Big Blind short stack, né? Ele tem cerca aí de 140 mil, algo em torno disso. Tem um par de 5, quer dizer, uma situação em que ele pode acabar em all-in. E certamente acho que espantaria até o Molina com 9,10. Vamos ver o que ele vai resolver fazer. Se ele resolver só pagar, ele não tem posição para jogar essa mão e parece que ele vai só pagar mesmo. A gente está vendo os jogadores então passivamente aí na defesa dos seus blinds. E com o stack que ele tem, não pode ficar pagando para tentar acertar a trinca, né? Porque é um investimento muito grande que ele faz, o retorno não é muito alto, porque mesmo que ele trinca, ele não tem muita ficha para trás para ganhar. E olha, bate aí, ó, Ás 7, o Molina tende a acabar em all-in aí com ele, porque o Molina tem o flush draw, né? Ele não representa também ter o Ás, porque ele só defendeu o Big aí passivamente, contra o TG, que em teoria é uma posição que mostra força, né? Se bem que hoje em dia todo mundo está jogando mais do TG, um range mais aberto do que das outras posições. Principalmente o Molina, que é um jogador que é o atual campeão paulista, um jogador experiente, está jogando muitos torneios ao vivo. Vamos ver como que ele vai jogar esse flush draw agora. E você vê mais uma vez o problema de você jogar uma mão passivamente. O 5-5 aí, em tese, está na frente do 10-9, óbvio. Em questão de equidade, está atrás. Certo. Mas ele não tem o que fazer. Fora de posição, vai ter que dar check fold aí. Isso. O pessoal de casa entender por que ele está atrás, ele tem 2 pares de Ás com 5, o Molina não tem nada. Mas o Molina pode acertar um paus, um 9, um 10 ou um 7, ou uma dobra de turn river que também dá 2 pares na mesa. E aí o Molina ganharia, porque são 2 pares acima do par de 5 do Alexandre. Então você vê que, mesmo assim, se o Molina tivesse, por exemplo, 10 e 9 de copas, sem o flush draw, ele teria postado do mesmo jeito, o Alexandre teria foldado do mesmo jeito. Certo. Então é um caso que o jogador foldaria a melhor mão. Ou seja, estava jogando no blind, sem iniciativa, fora de posição. Então não pode jogar desse jeito. Ainda mais nessa altura do campeonato. Isso. Outra coisa que eu sempre gosto de falar, eu principalmente aqui, né, o Bueno é mais experimentado aí, dá cursos e tem muita experiência aí na matemática do jogo, na experiência do jogo também, mas a gente está olhando aqui, eu principalmente olhando aqui, é óbvio, bem mais fácil olhar daqui do que jogar lá ao vivo, então a gente sempre fala aqui, e também o que acontece, a gente, às vezes até, já aconteceu de eu falar alguma coisa aqui, Bueno, e o pessoal, eu tá jogando e fazer algo, o cara fala, pô, mas você falou que isso era errado e você jogou assim. Eu falo, não, mas eu falei lá, eu tava assistindo as cartas e tava tranquilo, e não é, mas a gente sempre fala o que é o ideal para vocês que estão em casa aprender a jogar, né? Não é necessariamente a gente só faz isso, tá? Porque se o Bueno só fizer o que ele fala, todo mundo vai saber como ele joga. Então ele também usa isso e muda quando joga, né, Bueno? Claro, tem que dar uma mudada, tem que dar uma misturada no jogo. É o que a gente chama de mixar as jogadas, né? Eu fui jogar recentemente um campeonato lá em Rio Branco, no Acre. E vira e mexe eu fazia umas jogadas, mas você falou que isso mas tá pagando no blind, não sei o quê. Tá só dando limp. Tá dando limp atrás, não tá dando raise pra roubar os blinds. Aí eu falo, não, mas... Quero confundir a cabeça de vocês aí. É isso aí. Mas o que a gente fala aqui normalmente é o que é o ideal aí em termos gerais, né? Sem histórico de jogo, histórico de jogador, histórico da mesa. Claro que isso tudo pode mudar também quando vocês estiverem jogando ao vivo. Mas é sempre bom saber o que parece ser o mais ideal para depois você conseguir mudar o ideal, né? Exatamente. Fora que muitas vezes a gente está analisando uma jogada específica. E cada jogada no poker é única. Então às vezes o pessoal fala, pô, mas... como que eu pego esse conceito e aplico na outra mão? Às vezes você precisa entender o conceito para interpretar cada mão e ver se vale a pena. Não só pensar, olha, Ás e Rei é sempre 4bet, que né, a gente estava criticando aquele call do Guto de Ás e Rei. Não, às vezes o Ás e Rei você folda para tribet, às vezes você paga tribet, às vezes é 4bet. Então tem que tentar entender melhor o poker, aprender bem, jogar bastante, discutir poker com os amigos, porque aí você vai poder tomar a melhor decisão sempre. E falar nisso, veio o tribet do Valete para um Ás e Rei. Vamos ver o que ele vai fazer. Veio o raise do Guilherme, para vocês de casa entenderem. O Guilherme não tem muitas fichas. O Fernando deu re-raise com par de valete. Estão todos em late position. E o Gustavo no botão tem Ás e Rei de ouros aí. Então vamos ver se ele vai dar um all-in aí, vai só pagar. O que ele vai fazer? E a situação complicada aí pro Gustavo é porque o Fernando tem muita ficha. Tem mais ficha que ele. Ou seja, aquela situação que pode custar muito caro para ele. Então, mesmo com Ás e Rei, por mais que você queira jogar agressivamente uma situação dessa, tem que pensar que você está vulnerável aí. Se você encontra aí o oponente com valete-valete, dama-dama, às vezes é um flip caro que você não quer. Um flip desse, né? Porque o Fernando é o líder da mesa, né? E ele dá um raise forte, aí o Gustavo... O que o Gustavo deve ter pensado é o seguinte, como o Guilherme está short stack e deu um raise desse, o Fernando para isolar, ou seja, para dar esse raise, não precisa necessariamente estar muito forte.
Ou seja, ele tem muita chance de fazer o Fernando foldar, por exemplo, mais... O Guilherme ele sabe que vai acabar de all-in, porque tá short stack, já tinha menos ficha para trás. E o que ele pode acabar realmente é espantando o Fernando. Então acho que é isso que ele tá pensando, né? Porque como o Fernando já colocou muita ficha, vale a pena ele se expor um pouco para fazer o Fernando foldar, entendeu? Por exemplo, um Ás e Dama, um Rei Dama, um 10-10, um 9-9, 8-8, todas as mãos que o Fernando com certeza dá um re-raise no Guilherme, porque o Guilherme tá short stack, e aí ele folda para talvez folde para um re-raise do Gustavo. Então eu gosto sim da jogada do Gustavo. É um caso que a 4bet vale a pena com mais. Mas e agora no lugar do Fernando? O que é para se fazer, hein? Eu foldo se eu tô no lugar do Fernando esse valete. Porque por mais que assim contra um Ás e Rei a gente tá flipando, ainda é um flip caro. Eu tô com muita ficha, então não tô com tanta pressão para acumular fichas. E só que eu escapo contra Dama-Dama, Rei-Rei, Ás-Ás. E o Gustavo não faria isso como um blefe. Porque o Guilherme está protegendo o pote. Ou seja, ele vai ter que mostrar as cartas. Ele vai ter que mostrar as cartas. Então quando o pessoal tem que mostrar as cartas, vai ter que ganhar o pote de algum jeito, o pessoal joga um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais duro. E ele tá foldando com dor no coração. Você tá vendo que ele tá foldando e falando, não, eu quero mostrar, eles estão de all-in. Eu digo, não, você não pode mostrar. Dá fold e não mostra. E o Fernando largou com dor no coração. Quer dizer, a jogada pensada, mas correta, né? Eu largaria também, apesar de... Às vezes o pessoal pensa, nessa vez era errada? Não, não era. Errada é certa sempre, errada sempre. Independente do que o oponente tem. Então aí, Ás e Rei, o 9-10 até em boa situação agora, né? Com tanto o que a gente fala de dead money no pote, porque tinha o dinheiro das fichas do Fernando, acabou ficando barato pro Guilherme esse pote aí. O Guilherme vai para quadruplicar as fichas dele quase. E olha, teria trincado aí o Fernando, olha lá. Ele falando, nossa, tinha valete. Só que olha, veio o Rei aí, quer dizer, eliminado o Guilherme, né? O Gustavo acertou no river o seu Rei. O Fernando largou certo aí o valete, teria trincado, teria puxado essa mão do Gustavo, talvez no flop, né? A gente não sabe como seria a ação no flop. E talvez também ele não extraísse mais, se só pagasse para ver, porque o valete talvez já espantasse o Gustavo ali quase Rei sem nada também. Quer dizer, acabou sendo certo aí o que o Fernando fez. O jogador tem que focar o conhecimento do poker sempre, né? Então, às vezes pensa, mas bateu o valete, eu teria ficado rico nessa mão. Não, joga do jeito que tem que jogar e aceita isso. É isso aí, a gente vai deixando vocês agora, essa etapa vai ficando por aqui, na verdade esse episódio vai ficando por aqui, a etapa ainda tem mais 2, 3 programas aí até a mesa final, e a gente volta na semana que vem aí com essas imagens aí da Costa do Sauípe, do Salão. Eu e Bueno voltamos, lembrando que o Twitter do Bueno, quem quiser mais informações e aprender mais com ele, é só procurá-lo no @Bueno09, Twitter do BSOP é o @BSOPoficial e o meu é @JMaisano. Até a semana que vem.